Diga aleluia para isso. Diga aleluia para isso. Eu quero te ensinar a viver o teu potencial no máximo. Diga aleluia. Sabe, eu me lembro que há muito tempo atrás, Deus falou comigo a respeito desse ministério. Parecia impossível o que Ele estava falando ao meu coração. Parecia algo assim descomunal, sem sentido, tudo aquilo que Ele estava fazendo. Mas eu descobri que essa é a forma dEle trabalhar. Que Deus tem um jeito dEle trabalhar. E o jeito de Deus trabalhar é usando as coisas que não são para envergonhar as que são. É usando as coisas que parecem fracas para envergonhar as que pensam que são fortes. Eu comecei a entender que Ele ama trabalhar dessa forma. Pegar pessoas que não têm... Uau, isso é fantástico. Eu acho que é 2 Crônicas 16:9 que Deus fala sobre isso. Põe aqui para mim, 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto vocês procederam loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerra contra ti. Você está entendendo? Eu vou te ajudar a traduzir esse verso. Deus procura na terra, não são pessoas capacitadas, formadas acadêmica, sabe? É lógico que Ele usa essas coisas na vida das pessoas, mas elas não são o critério pelo qual Ele vai usar e fazer. Sabe? Você está pegando isso? Presta atenção. Ele não busca na terra pessoas eloquentes, carismáticas. É lógico que esses dons podem ser usados, mas o que a palavra dele me mostra é que ele busca pessoas com um coração perfeito. Por quê? Porque quando ele faz, ele mostra a força dele. Tem muitas pessoas hoje que a última coisa que elas fazem é glorificar a Deus com a sua vitória. Tem muita gente hoje que quando vence, tudo e todos os holofotes são voltados para si. Elas não entendem isso. Sabe, eu vou falar para vocês de um cara chamado Noé. Esse cara nunca tinha construído nenhuma canoa, até porque nunca tinha caído uma gota de chuva na terra. E Deus chegou para ele e deu um projeto para construir uma arca que tinha o tamanho de 3 campos de futebol. Sabe por que Deus não procurou um expert fabricante de canoas daquela época? Porque esse cara, expert fabricante de canoas daquela época, diria: isso não vai funcionar, isso vai afundar, é muito pesado. Então Deus procurou um cara obediente. Repete comigo, diga obediente. De novo, diga obediente. Sabe, Deus deu o projeto para aquele cara que é obediente. Deus deu uma visão para aquele cara que é obediente. Porque o expert teria feito contas e teria dito: isso não vai funcionar, isso vai afundar. Se Deus tivesse, no dia que Ele me entregou esse chamado e esse ministério, procurado talvez um pastor experiente, esse pastor tivesse dito: não dá, é furado, eu já tentei 1000 vezes, isso não vai funcionar. Tem que ter aliança, tem que ter conchavo, tem que ter dinheiro. Mas Deus falou comigo, eu não tinha nada disso. Mas Noé, ele passou ali 120 o quê, pastor? Dias? Não. Meses? Não. 120 anos sendo chacotado, sendo caçoado, sendo resistido, sendo perseguido. Mas ele foi capaz de ser obediente, porque ele tinha uma visão clara, porque ele não tinha o conhecimento técnico daquilo. Ele apenas obedeceu e deixou Deus se mostrar poderoso através dele. Eu quero que você pegue isso, porque é sobre isso que a gente vai falar. Deus procura pessoas que Ele possa se mostrar poderoso através delas. E para isso, Ele não precisa de capacitação, Ele precisa de obediência. Eu lembro quando Ele falou desse ministério para mim, e parecia impossível, irmão, um ministério que tivesse
nos 4 cantos da terra. Eu falei para vocês que nós estamos inaugurando mais uma igreja em Minas Gerais, no dia 9 e 10 de novembro. Estamos inaugurando a NGC Timóteo, Minas Gerais, diga aleluia. Mas deixa eu te dar outra notícia, você está preparado? Não sei se você já sabe, porque é tudo muito rápido. Nós vamos inaugurar em janeiro a NGC Rio Grande do Norte. Já está todo vapor as obras. Os muros já estão com 1,80 m em volta de todo o terreno. Posso ouvir um aleluia? A casa já está pronta para atender as crianças da região. Eu decidi deixar ele se mostrar poderoso. No fim, ninguém vai poder dizer esse cara é bom. Você entende isso? É só você olhar em volta que você vai ver. Não tem condições nem da gente matematicamente nem de sustentar essa. Mas no final todos vão ter que dizer: Deus é poderoso na vida desse cara. Deus é poderoso na vida desse cara. Esse cara entendeu e conhece uma conexão com Deus muito poderosa. E vem mais por aí, hein? Posso ouvir um aleluia? A sua igreja é extremamente fértil. Diga aleluia. Fala para o irmão do lado assim: parabéns, irmão, pela sua igreja. Fala para ele, fala para ele. Parabéns pela sua igreja. Sua igreja é uma igreja fértil. Nós não vamos parar no comodismo. Eu poderia fazer isso. Eu e a minha esposa, a pastora Francine, a gente podia sentar e se acomodar. Mas enquanto tiver uma alma para ser ganha, enquanto tiver uma criança na rua, enquanto tiver o evangelho da graça para ser pregado, eu não vou parar. Não vou parar. Mas eu quero te ensinar como isso acontece. Buscar a Deus nunca será tempo perdido. Diga aleluia para isso. Fala para o seu irmão, vai, um profeta, uma profetisa, agora se levanta aí no teu coração e fala: buscar a Deus nunca será um tempo perdido. Fala para ele. Eu quero que você pegue isso, porque aquele tempo dedicado a Deus vai se multiplicar lá na frente de forma eficiente. É isso que eu estou te falando. Vai se multiplicar lá na frente de uma forma poderosa. Essa doença dos últimos dias da terra, e nós estamos vivendo esses últimos dias da terra, ela chama-se pressa. Cara, as pessoas com temperamento A e o temperamento AA, se você for buscar isso na internet, você vai entender do que eu estou falando. São pessoas apressadas que vivem correndo. Porque o mundo imputa sobre nós hoje que se você não tem tempo para nada, você é bem sucedido. O mundo imputa sobre nós hoje que se você vive correndo, é porque você é um sucesso. Olha que loucura. Mas essas pessoas do temperamento A e do temperamento AA são as pessoas que estão ocupando 95% das unidades coronarianas. Elas estão ocupando 90% e mais das unidades neurológicas. E eu vou te dizer mais, estão ocupando 90% dos leitos oncológicos também. Porque quando você funciona mal, o teu corpo reage mal e ele cria coisas, ele somatiza doenças. Porque Deus não te criou para ser apressado, diga aleluia. Deus te criou para andar dentro de uma provisão. E isso é um ritmo da graça. E essa doença pressa colocada pelo diabo, eu já mostrei isso para vocês. Veja, Isaías 28, verso 16. Lá, 750 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías lança, lógico, inspirado por Deus, a profecia sobre a rocha. E ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa e angular, solidamente assentada. E aquele que crê nessa pedra não foge. Interessante, porque essa palavra foge está mal traduzida. A palavra que está colocada ali é rush. E rush no hebraico significa correr. É traduzido no inglês como sprint. Sprint não é qualquer Cooperzinho, é um estouro muscular da maior velocidade que você encontra. Então o que Deus está falando para Isaías? Cara, no final do tempo, quando eu botar essa rocha, todo aquele que acreditar de verdade nessa rocha,
não vai andar correndo por aí. Ele vai andar no ritmo da graça. E é interessante, porque quando Pedro vai traduzir isso e trazer para a gente no Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, verso 6, ele troca a palavra pressa, rush, e bota, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Você já parou para pensar com qual autoridade ele trocou? Não se apressa, pela expressão não será envergonhado. Quando você entende que a Bíblia inteira foi inspirada, respirada pelo Espírito Santo, você tem que entender que é a mesma coisa. Que aquele que se apressa, ele se confunde. E aquele que se confunde, ele acaba envergonhado. Se você entender Deus, você vai perceber que Ele está falando da mesma coisa. Quem se apressa, fica confuso. E na confusão, acaba envergonhado. Provérbios capítulo 19, verso 2. E a gente pode usar, olha só, não é bom proceder sem refletir. E peca aquele que é precipitado. Você está entendendo o que ele está falando? Deixa eu traduzir para você. O que se apressa com seus pés, erra o caminho. É isso que está escrito no original hebraico aqui nessa passagem. O que se apressa com seus pés, erra o caminho. Bem, a gente viu no começo da ministração a respeito dos dízimos. Põe aí de novo. Provérbios 28, 20. Mais uma vez ele fala, cuidado com essa doença. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Aquele cara que está crescendo junto com Deus. Aquele cara que está crescendo seguindo o propósito. Aquele cara que está crescendo observando princípios, sem pisar em ninguém. Sem machucar, sem ferir ninguém. O cara que está crescendo sem roubar a Deus. Aquele cara que se aliançou com o pai, que fez um voto, está crescendo, ele será acumulado de bênçãos. Eu quero que você entenda a palavra acumulado. Porque cumulado não é algo que você busca, é algo que é imputado sobre você. É isso que eu vivo. Quem anda comigo vê isso. Eu não ando procurando, as coisas vêm a mim. Elas vêm, elas colam chapa comigo. Você está entendendo? E eu quero que você viva isso, porque essa é a vontade que Deus tem para a tua vida. Diga aleluia. Fala para o seu irmão, fala, Deus quer te abençoar. Essa é a vontade mais clara de Deus. Eu tenho dito às pessoas, quer fazer Deus feliz? As pessoas pensam que vão fazer Deus feliz se matando de jejuar, se matando de campanhas, de subir no monte. Não, quer fazer Deus feliz? Permita que Ele te abençoe. Porque isso é o que faz Deus mais feliz. É quando Ele pode te tocar com bênçãos. E Ele só pode fazer isso quando a tua mente está alinhada com a dele. Quando a tua mentalidade entende o propósito e o plano dele. Você lembra quando você vinha buscar a palavra de Deus? Você lembra quando você tinha tempo de sentar, de ler a Escritura Sagrada? Quando você tinha tempo de louvar a Ele, de honrar a Ele com um tempo de qualidade. Então uma palavra saltava da Bíblia, habitava em teu coração, queimava, te dava direção. Você lembra desse tempo? O que houve? Por que esse tempo parou? Por que você adoeceu com essa doença miserável chamada pressa? Sabe, outro dia desse eu estava pensando, todos nós temos que vigiar. Quando Jesus fala do final dos tempos, Ele diz, gente, vigia. Tomem cuidado para que aquele dia não te pegue de surpresa, teu coração engordurado com as preocupações desse dia, com os prazeres desse século. Isso é muito sério. É um dos lugares que Ele fala com mais ênfase. Tomem cuidado para que você não seja pego de surpresa. Eu preciso tomar cuidado.
Todo dia eu trago à minha memória os tempos que eu venci batalhas gigantescas buscando a Ele, uma palavra que pulou no meu coração e me deu vitória. Uma faceta de Deus que saltou da Bíblia e me deu a vitória. Posso ouvir um aleluia? Eu quero que você entenda que os nomes redentores de Deus, eles são definições de operações dele próprio. Ele se apresenta como Jeová Rafá, Yahweh Rafá. Não é o Deus que te cura, é o Senhor que é a cura. Ele se apresenta como Yahweh Jiré. Não é o Deus que te prospera, mas é o Senhor que é a tua riqueza. Ele se apresenta como Yahweh Shalom. Não é o Deus que te dá paz, mas é o Senhor que é a tua paz. Sabe? E Ele vem para dentro da gente quando Ele é contemplado, quando nós buscamos a Ele, Ele vem nessa forma redentora da nossa necessidade. Então, se você está passando uma luta com a tua saúde, Ele vem como Yahweh Rafá, e aí Ele habita em você, e Ele manifesta uma personalidade e te dá vitória. Não é que você vence, você só pega os despojos e enriquece. Você está passando uma luta financeira, então Ele vem como Yahweh Jiré, e Ele se manifesta como prosperidade na tua vida. Portas se abrem, chuva de ouro cai sobre você, as pessoas têm favor para te abençoar. Posso ouvir um aleluia? Então você prospera. Não é que você conquista isso, é que Ele te dá, Ele se manifesta em você com isso. Eu me lembro quantas vezes eu busquei Ele dessa forma, e quantas vezes essa palavra saltava e me deu vitória em momentos dificílimos. Em momentos dificílimos. Essa semana que passou, quando a gente estava fechando com a igreja do Rio Grande do Norte, para a gente inaugurar agora no comecinho do ano de 2025, se ele não voltar, viu? Que eu acho muito difícil. Mas se ele não voltar em 2025, a NGC está no Rio Grande do Norte também. Mas ouça, aí eu estava aqui fazendo a reunião, tinha algumas pessoas da liderança. Quando eu acabei a reunião com o pessoal do Rio Grande do Norte, a videoconferência, aí eu corri lá para fora, cara, e eu entrei dentro do carro e desmaiei. E os meninos estavam aqui dentro, eu desmaiei. Uma hora que eu voltei à consciência, eu chamei, eles vieram correndo, oraram comigo, e aí eu vomitei a calçada toda aí da frente. E aí minha esposa teve que vir, me pegou, me levou para casa. E aí, sabe, sintomas vieram me pressionar. E aí Satanás vem e diz assim: aham, você deu testemunho cedo demais. Aquela enfermidade de 18 anos atrás voltou. Você conhece meu testemunho? E aí eu olho para o céu e digo: opa, essa batalha eu não tenho condições de vencer sozinho. Então, eu me lembro como eu venci a primeira vez, e aí eu vou buscar Ele. E aí você vê Yahweh Rafá se manifestando, levando embora os sintomas, te dando o despojo de guerra, o enriquecimento da batalha. Uau! Você está pegando isso aí? Diga aleluia. Ah, filho, então, uma palavra salta da Bíblia e te transforma num campeão, numa campeã. Uau, fala para quem está do lado: você é um campeão. Fala, você é uma campeã. Deus faz isso na tua vida. Por isso, pega aí o que eu vou te falar. Quando Davi atacou Golias, Davi diz assim, 1 Samuel 17:45, vê se você presta atenção. 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu. Eu quero que você lembre que Davi era um garoto de aproximadamente 16, 17 anos, sem experiência nenhuma de batalha e sem armas adequadas para essa batalha. Mas Saul, os irmãos de Davi, guerreiros experientes, estavam todos eles travados e parados. Mas Davi chega lá e diz:
Tu vens contra mim com espadas e lanças e escudos, eu, porém, vou contra você. Pega isso, olha o segredo. Em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Eu acho isso fantástico. Ele diz, cara, a tua afronta não é contra nós, é contra o nosso Deus, porque Ele é o fundamento da minha vitória. Quando você tem condições, quando você é orgulhoso, soberbo, e a tua vitória está dentro da tua própria capacidade operacional, e Deus é só uma adenda ajudadora, então essa afronta é contra você. Mas quando você é completamente dependente, que os dependentes digam glória a Deus, essa afronta não é contra mim, é contra Ele. É Ele que você está afrontando. Em algum momento vocês perceberam quando Jesus estava na cruz, sendo esbofeteado e a barba dele sendo arrancada com a mão, levando punhadas e cuspes na cara, furado as mãos e os pés, pendurado naquele lugar com diafragma em exaustão, faltando ar, com as costas esfoladas sem um único milímetro de pele. Você lembra o que ele diz? Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Sabe quantas vezes eu li isso e fiquei muito bravo, porque eu dizia, que história é essa de pai? Quem tem que perdoar é você. É você que está apanhando, é você que está esfolado, é você que está sendo humilhado. Mas depois o Espírito Santo foi me ensinando e dizendo, não, ele estava ali em nome de Deus, cumprindo um propósito. Portanto, a afronta não era contra ele, quem tinha que perdoar era o Pai. Quem tinha que liberar perdão era o Pai. Quando nós entendemos esse posicionamento, veja esse posicionamento. Yahweh Sabaoth. Talvez você nunca tenha ouvido esse nome. Que nome é esse, pastor? É exatamente o que está traduzido aqui como Senhor dos Exércitos, o Senhor da Guerra. Yahweh Sabaoth. Interessante que ele usa o nome Yahweh Sabaoth, porque ele entende que Deus vem se manifestar com a personalidade, batalha e vitória, porque o cara estava numa guerra. Mas eu quero te dizer que ele venceu essa batalha, diga aleluia. Era ilógico, era um garoto de 16 anos, sem experiência de guerra, com 5 pedras e uma funda, contra um guerreiro experiente, forte, 20 vezes, 100 vezes mais forte que ele, completamente armado. Era completamente desigual, improvável, impossível. Mas o que eu estou te mostrando aqui é que todas as vezes que você for enfrentar a sua batalha e buscar ao Senhor, isso nunca será tempo perdido. Diga aleluia. Isso nunca será tempo perdido. A batalha é do Senhor. Diga aleluia, cara. Eu não sei qual é a batalha que você está passando, mas eu quero te dizer e profetizar sobre a tua vida hoje, que se você aprender essa mensagem que eu estou pregando e ajustar o teu coração, porque às vezes sem querer, cara, inconscientemente nós vamos sendo completamente capturados pelo ativismo, e quando a gente abre do olho, Deus é só uma adenda. Por favor me ajuda, Senhor, por favor me ajuda, Senhor, e você perdeu completamente a visão. Mas se você entendeu o que eu estou ensinando hoje e botar o teu coração em operar essas coisas, resgatar aquele primeiro amor, o primeiro momento em que você se moveu diante de Deus, eu quero te dizer que Ele vai entrar nessa batalha com a manifestação da vitória. E que você vai ouvir esse Deus falar, essa batalha é minha, não é tua. Essa batalha é minha, porque eu ouvi Ele falar isso para mim semana passada, quando o diabo tentou me assustar. Uau, eu me lembro, na varanda da minha casa, de manhãzinha, respirando, olhando para o lado que o sol nasce. Eu me lembro, e eu disse para ele, obrigado, Senhor, por esse dia. Eu te agradeço, te rendo graças, Pai. Eu conecto o meu espírito com o teu para ouvir tua voz, para tu me guiar. E aí eu ouvi dentro do meu coração ele dizer, essa batalha não é sua, ela é minha. Os sintomas sumiram.
eu fui curado de novo, e você de novo, porque a cura é uma manifestação na minha vida dele. E é isso que ele quer para você. E eu quero te ensinar a acessar essas coisas, diga aleluia. Às vezes nós estamos sendo afrontados por um sintoma, então nós vemos na palavra Yahweh Rafá, dizer: essa batalha não é sua, ela é minha, eu vou manifestar minha vitória. E você fica com os despojos da guerra, a riqueza. E é assim que eu te abençoo. Para isso nós precisamos estar conscientes dele, entende? E esse é o grande problema. Eu posso ver que naquele momento da batalha, Saul, os irmãos de Davi, os guerreiros do povo de Israel, estavam todos preocupados com o tamanho do gigante, com a armadura do gigante. Isso chega até a ser citado com precisão, o peso. 8 quilos uma lança. E eles estavam preocupados com a armadura do gigante, com a flecha, com a lança, com o escudo do gigante. Mas Davi estava com os olhos em Deus. Mas eles estavam preocupados como o gigante viria, que estratégia, vamos ser envergonhados. Mas Davi estava com os olhos em Deus. Estava aliançado. Ele estava trazendo à sua mente a consciência considerada desse Deus. Você entende isso? Consciência considerada. Não é algo que vem automaticamente, osmótico, porque você está na igreja, NGC. Isso é algo que você exercita no meio da batalha. Só que quando você está no meio da batalha e você para fazer isso, parece que você está perdendo tempo. Porque o diabo te induz, tem que correr, tem que ir no médico, tem que fazer o exame, tem que pagar a conta, tem que trabalhar, mais um serviço, mais uma hora extra, mais um tempo trabalhando. Não! Para! E gasta tempo com a consciência manifesta de Deus. Se lembra quem Ele é, quantas vezes Ele se manifestou, como Ele opera na tua vida. Se lembra dEle, como Ele é grande. Traz à memória os lugares de onde Ele te tirou, como Ele entrou com você quando ninguém mais quis entrar. Isso é fantástico. Nós precisamos estar conscientes do Senhor. Isso também se chama avivamento. Nesses dias nós estamos precisando tanto de avivamentos na igreja, mas sabe o que acontece? Deixa eu te falar. Se você ler com cuidado, no momento em que Davi estava indo para essa batalha, ele passou e estava vindo da escola dos profetas. Posso ouvir um aleluia? Esse avivamento que precisa acontecer na igreja, ele tem que vir de um homem que esteja vindo da presença de Deus. Ele tem que vir de um homem que esteja vindo da presença de Deus. Eu falei isso para vocês, o símbolo da igreja no cenáculo superior. Quando chega a primeira Páscoa que Jesus estabelece na terra, a primeira ceia na terra, que não tinha cordeiro, que ele seria a representatividade do sangue e do pão, e ele faz com os discípulos. Os discípulos perguntam: onde tu queres que nós façamos a Páscoa? Sabe o que ele diz? Entrem na cidade, um homem carregando um cântaro d'água virá na direção de vocês, sigam este homem. E aí Jesus diz para eles: ele vos levará a um cenáculo no primeiro andar, espaçoso, e já está tudo mobiliado e pronto. Posso ouvir um aleluia? Quando você identifica uma liderança, quando você entende isso, sabe, também para isso necessita de maturidade, para que você saiba separar as coisas. Satanás hoje trabalha com os sentimentos, com a carne, com as coisas desse mundo. Quais são essas coisas? São sentimentos, são orgulhos, são vaidades. Às vezes uma palavra errada, uma chamada de atenção, pronto, a pessoa se estraçalha como um caco de vidro, perde a direção, e quando ela vê, ela está de novo sozinha. Pastor, e ela vai ficar sozinha? Ela não, quando estiver toda arrebentada, vai voltar e procurar um caminho de novo. Você entende isso?
Presta atenção, você tem que transformar a tua vida nessa consciência viva dele, para que você não viva feito o povo de Deus viveu em Juízes. Quando você chegar no 2º ano da escola raia, diga aleluia, diga aleluia. 2º ano da escola raia, eu tenho uma cadeira que ela chama Visão Resumida do Antigo Testamento. Quando eu ensino o livro de Juízes, sabe o que eu digo? Esse livro, eu intitulei ele como a derrocada da humanidade. Por que, pastor, o livro de Juízes você chamou da derrocada da humanidade? Porque o livro inteiro de Juízes é uma repetitividade assim. Então um juiz tal se levantou, e o povo de Deus ouviu a voz dele, buscou ao Senhor e prosperou, e se estabeleceu, e cresceram, e grana veio, e enriqueceram. Diga aleluia, diga aleluia. Aí aquele juiz morreu, olha uma simbologia, e o povo seguiu seus próprios caminhos e seus próprios sentimentos. Aí foram levados cativos, foram prisioneiros, feitos de escravos e chicoteados. Aí depois levantou o juiz tal e falou em nome do Senhor para o povo, que lhe deu ouvido. Então o povo foi liberto, venceu a guerra, voltou para sua terra e prosperou, enriqueceu, foi curado. O livro inteiro é assim. Você entende isso? Por isso que eu falo para vocês, Deus tem que ser uma vida, Ele tem que ser uma realidade medular. Deus para mim é uma realidade medular. Não importa o que aconteça, nem o que eu esteja passando, Deus é Deus. Ele é o meu Deus. E se eu estiver no momento de festa, Ele é o meu Deus. Mas se eu estiver na luta, Ele também é o meu Deus. Diga aleluia. Avivados. Avivados. Nesses dias a igreja precisa desse avivamento, mas isso tem que vir de um homem que saia da presença do Senhor cheio de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente erra o alvo, lógico que é importante, Deus nos chamou para acertar, mas de todas as tuas qualidades morais, não sei, pode citar com a tua arrogância e tua vaidade um monte delas, eu falo a verdade. Eu pago minhas contas em dia, eu sou trabalhador, eu honro minha família, pode falar um monte delas, mas de todas as tuas qualidades morais, nenhuma chega perto da fé para agradar a Deus. Você entende isso? Porque você pode ter todas as qualidades morais, nenhuma delas vai gerar fé. Mas se você tiver fé, essa fé gera qualidades morais. Por isso que Deus diz, sem fé, não importa o que você faça. Eu não estou nesse negócio. Se você não tiver fé, não importa o quão bom você pense que é. Eu não estarei nesse negócio. Quem está entendendo? Diga aleluia aí para mim ver. Diga aí, glória a Deus. Alguém que acredite na sua palavra e o considere acima de tudo, é isso que Deus busca. É alguém que crê na sua palavra. Você lembra da história de Esaú e Jacó? Cara, Esaú era um exemplo do homem daquela época, então nem se fala. Peludo, musculoso, caçador, verdadeiro, submisso ao pai, era o modelo. Mas Deus pegou Jacó e disse, é esse aqui que vai governar. Agora me explica por quê? Vamos lá? Não é difícil. Você consegue entender que Deus não vê feitos homens? Deus estava vendo o coração de Jacó e o coração de Esaú. E no coração de Deus Ele estava vendo lá na frente, quando eu precisar que esse cara pise sobre as águas, Ele não vai pisar. Ele vai dizer que não tem barco. Lá na frente, quando eu mandar esse cara enfrentar 100.000 soldados com 300 homens, Ele não vai. E Ele ainda vai dizer que eu o abandonei. Esse aqui não, ele não tem qualidade, mas ele tem coração, diga aleluia. E quando eu mandar esse cara aí, ele vai. Quando eu disser que eu dei, ele vai pegar. E quando eu mandar ele marchar, ele vai marchar, porque ele tem coração. Ele acredita em mim. E aí a gente pode voltar ao texto que a gente começou, o texto base. Vamos botar só para chatear o inferno. 2 Crônicas 16:9.
Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte. Não é com capaz, com eloquente, com formado em 2 faculdades, ou 3 ou 4. É para se mostrar forte com aquele que tem o coração perfeito para com Ele, totalmente dele. Aquele que não tem reservas. Nós estamos agora mesmo assentados em lugares celestiais em Cristo, diga aleluia. Isso é uma verdade que Cristo nos colocou. Nós estamos agora na genuína palavra, assentados no cenáculo superior em Cristo Jesus. Então nós temos que ter as perspectivas de Deus. Cara, a fé é a coisa que traz as conclusões mais inteligentes que você possa imaginar. Você sem fé, você vai chegar a conclusões que você parece ser inteligente, mas elas são completamente desconexas. Por exemplo, quando eu nem olhava para o céu, não valia nada, eu não valia o que eu falava. Deus deu o seu filho, e Ele morreu naquela cruz por mim. Ele me tirou desse lixo e me levantou ressurreto para ser seu filho, diga aleluia. Mas agora, qualquer erro que eu cometer, Ele está com um raio na mão para me trucidar. Isso não é inteligente. Se Ele morreu e deu o seu filho mais precioso quando eu nem li a Bíblia, agora que eu sou filho e justo, Ele está pronto para me matar. Você entende que a religião e a incredulidade emburrecem a pessoa e fazem com que elas percam a capacidade cognitiva de chegar a conclusões inteligentes. Conclusões inteligentes. Eu posso mostrar algumas para vocês. Nós precisamos ter a perspectiva de Deus. O problema é que sempre que a gente se relaciona com Deus, a gente usa a nossa perspectiva para se relacionar com Ele. E na verdade Ele quer que você pense como o céu, tenha a perspectiva dEle para reger esse relacionamento. Romanos capítulo 8, verso 29. Veja isso, vamos lá? Preste atenção. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem. Interessante, você sabe qual é a palavra grega que está aqui, conformes à imagem? É a palavra eikon. A palavra eikon, o interessante dela é que foi a palavra radical que derivou em ícone. Você sabe o que é ícone? Quando você abre seu celular, aí tem um íconezinho ali, você clica em cima daquele ícone, o que acontece? Abre todo o universo de possibilidade daquele programa para você. A Bíblia diz que nós somos ícones de Cristo. Leia. Ele diz, quando você for apertado, clicado, você tem que abrir todas as possibilidades de Cristo, inclusive o poder, diga aleluia. E ele diz assim, de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o modelo de uma linha de produção. Uau, vira mais um. E os que predestinou, esse chamou. Aos que chamou, ele justificou. E o que justificou, Ele glorificou, diga aleluia. Ele te transformou no espírito igual ao Filho. Agora abre mais um, vira mais um. Então, qual é a nossa parte? Nossa parte é chegar a uma conclusão. Pode repetir comigo, diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? De novo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você entende que a tua fé te obriga a trazer isso aí. A fé genuína chega a conclusões inteligentes. Vira mais um, 32. Veja que legal. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou, porventura, não nos dará graciosamente ou gratuitamente, junto com esse filho, todas as outras coisas? Isso, o que eu estou falando para vocês? Que a fé faz nós chegarmos a uma conclusão inteligente. Olha o que ele está falando. Se o pai te deu o bem mais precioso, o filho, ele vai deixar você morrer de câncer?
Vamos. Se o Pai te deu o bem mais precioso, o Filho, te fez um ícone para demonstrá-lo, Ele vai deixar você passar necessidades e ser humilhado pela miséria? Se o Pai te deu o bem mais precioso, o Filho, Ele não vai restaurar junto com isso a tua casa e a tua família? O que eu estou mostrando para vocês é que a fé faz com que nós tenhamos, conclusões inteligentes, cara, que faz com que a gente viva numa vitória. Eu amo a passagem de Manoá. Você sabe quem é Manoá? Manoá era o pai de Sansão. Então o anjo aparece para ele, o anjo, com letra maiúscula, é uma teofania, uma pré-manifestação de Cristo. Aparece para ele e diz: o teu filho será libertador, será juiz, ele será escolhido de Deus, ele será, é fantástico. E mostra como ele tinha que ser criado, não podia cortar o cabelo. Então o anjo dá toda essa lição. Eu acho que é Juízes 13, verso 22. E aí acontece assim, Disse Manoá à sua mulher: Deus apareceu para nós, certamente morreremos. Veja como a fé traz uma conclusão inteligente. Vira mais um. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quisera matar, Ele não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares que fizemos. Nem nos teria mostrado tudo isso. Nem nos teria dito que teríamos um filho. E nem nos ensinaria como criar esse filho. A fé genuína faz com que a gente tenha conclusões inteligentes. Por isso que Deus te chama para a fé. Diga aleluia aí onde você está. Davi era apenas um jovem sem experiência, sem uma arma, para enfrentar um guerreiro experiente como Golias, com espadas e lanças. Sua lógica diria: isso é impossível, pastor, não vai dar certo, é uma covardia. Mas com Deus naquela equação, vitória. Às vezes o mundo prega uma peça na gente, vem contra nós. Eu quero te dizer que nesse mundo nós vamos ser aflitos pelas obras de Satanás, que é o príncipe desse mundo. Mas Jesus diz: tenham bom ânimo, porque eu, a palavra, venci o mundo. Então ele diz: fiquem felizes, não caiam em depressão, saiba que a vitória é garantida. Diga aleluia, diga aleluia. Às vezes a gente está sendo atacado por coisas que parecem impossíveis. Mas aí, se a gente colocar Deus na equação, bingo, vitória. Você pega? Não importa a perseguição, não importa a dor, não importa quão difícil e impossível esteja. Se você botar Deus na equação, bingo, pum. Tudo é possível aquele que crê. Quando Saul estava perseguindo Davi, então Davi entrou num lugar, porque ele estava sem arma e Saul estava perseguindo ele. E aí Davi entrou num lugar onde o sacerdote estava, a sala exterior. E aí Davi chegou e disse: Saul quer me matar, eu preciso de uma espada. 1 Samuel 21, foi logo depois da guerra, verso 9, está escrito lá assim, Então o sacerdote respondeu: eu só tenho uma espada aqui para te dar, é a espada de Golias, a quem tu mataste no vale de Elá. Está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se tu quiseres levar, leva, porque não há outra. E Davi disse assim: uau, essa espada é poderosa, com ela eu posso me defender de Saul. Que isso, cara? Eu estou mostrando a vocês que a gente vive essa loucura. Há pouco tempo atrás, o gigante Golias estava com essa espada e Davi atropelou ele e arrancou a cabeça dele, com Deus. E hoje Davi estava perdendo esse laço com Deus, seduzido por uma arma que não foi capaz de destruí-lo naquela época. Pega isso que eu estou te mostrando, porque isso acontece conosco. Isso acontece muito conosco. Escuta,
Essa espada estava na mão de Golias e Davi matou ele. Com o Senhor, Davi prevaleceu. Você está entendendo? E isso tem acontecido conosco. Se você pudesse ouvir a sua própria declaração de confiança há um tempo atrás. Hoje talvez você esteja murmurando, chateado, cansado, desgastado. Deixa eu te lembrar, se você pudesse ouvir a tua própria declaração de confiança há um tempo atrás. Como você se posicionava diante da batalha. Quando você buscava Ele e Ele saltava e te dava vitória. Diga aleluia para isso. Você mudou. Então você tem mais ansiedade agora? Está com medo? Está na correria? Está fazendo as coisas no embalo do natural? Com a tua carne, cheio de sentimento ruim no coração? Talvez com mágoa da tua liderança? Reclamando de tudo dentro da igreja? Sabe, filho, a gente sabe que a gente passou da graça para a religião, sabe quando? Quando o vaso de planta da igreja é mais importante que a palavra que está sendo ministrada. A gente passou da graça para a religião, sabe quando? Quando a qualidade musical do louvor vai além da tua adoração. Nós passamos da graça para a religião, sabe quando? Quando os sentimentos de momentos ruins de alguém da igreja, da nossa liderança, porque também somos seres humanos, nos geram mágoas, em vez de arrancarem de nós orações. Então a gente percebe que a gente está voltando para o laço da religião. Eu posso falar mais. A gente percebe que está voltando para a religião quando nós somos fiéis com os dízimos e ofertas, como os fariseus eram, mas não somos generosos com o mendigo na rua. Então nós começamos a perceber que nós estamos sendo enlaçados de novo por essa maldita e destrutiva religião. Alguém diz assim para você: tenha fé. E aí você agora diz assim: é porque não é você que está passando o que eu passo. Alguém diz assim para você: para de falta culto, prioriza Deus. E aí você diz: é porque você não sabe a luta. Você entende? Volta um tempo atrás, no auge da tua batalha, e lembra como tu confiava, como tu veio buscar. Lembra, porque Ele está no mesmo lugar para te dar outras vitórias, cara, e te levar a níveis superiores. Uau! Ele quer te levar a outros níveis, e Ele está pronto para te levar. Você entende isso? Tudo tem que ser lógico, inteligente? Não. Acredita em mim, quando você puxa por isso: pastor, mas eu tenho que ser responsável, eu tenho família, tenho filho, tudo tem que ser lógico e inteligente. Escuta, quando um mal vem sobre nossa vida, quando Golias armado está contra um garoto com uma funda, a lógica é: o garoto vai morrer. Aí você não quer a lógica. A lógica, quando um câncer pega na cabeça, é que você tem que arrumar a casa, porque você vai morrer. Aí você não quer a lógica. Tudo tem que ser lógico. Cuidado com essa frase. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Acabou nosso tempo. 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê, pastor? Por quê? Presta atenção nisso que você vai ouvir. Não é por causa da bomba atômica, não é por causa da qualidade do ar, também não é por causa do clima, e também não é por causa da falta de alimento, porque a população cresce em progressão geométrica e os alimentos em progressão. Não é por causa da guerra,
Não é. Não é por causa do clima nem do El Ninho. Por que é então, pastor? Tempos difíceis, vira aqui. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Interessante. Paulo escreve para o filho e diz: nos últimos dias vão ser tempos muito ruins, mas é por causa do coração do homem corrompido, das coisas que o homem vai desenvolver dentro dele: ingratidão, insubmissão, arrogância, jactância. Meu Deus. E o Espírito Santo diz: e serão dias insuportáveis. Sabe por que serão insuportáveis? Porque Deus deu a autoridade de nós reinarmos sobre a terra. Você sabe o que eu acredito? Está vendo esse clima maluco? Eu tenho certeza, é uma convicção minha. Você não vê eu pregando hoje, está escapulindo pela minha boca. Eu creio que o clima está reagindo ao coração do homem, porque ele é o rei. E a nós foi dada autoridade. Eu creio que tudo aquilo que muda em nós muda o ambiente todo. Sabia disso? Eu conheço um homem que ele tinha um cachorro, e o cachorro dele parecia uma hiena de bravo, era uma fera. O cachorro era insuportável de bravo. Esse cara se converteu a Deus, e aí esse cara aceitou Jesus. Cara, esse cara deu um mergulho na palavra. Esse cara, não faltava um culto, esse cara adorou a Deus, ele fez a escola. E aí esse cara agora, ele estava sendo ordenado para ser um pregador. Aí um dia, quando eu cheguei na casa dele, que eu olhei para o cachorro, eu disse: não, esse é outro. Ele disse: não, é o mesmo. Falei: não, esse cachorro não pode ser o mesmo, esse é outro. Ele disse: é o mesmo, Shazam. Eu disse: Shazam. Ele veio e pulou no meu colo e me lambeu. E o cachorro virou um doce, porque o dono mudou. Porque nós fomos chamados para governar, e quando você muda, tudo muda à sua volta, de acordo com a mudança do seu coração. Por isso que eu acho que o clima está respondendo ao coração do homem. Eu acho que o fim está acontecendo por causa do coração do homem que está indo embora. Sem amor, sem afeição, desafeiçoados. Que coisa louca. Vira mais um. Desafeiçoados, implacáveis. Bateu, levou. Você fez isso comigo, eu não merecia. Está cancelado. Que louco. Reagindo feito orangotangos. Quando Jesus disse: te feriram numa face, dá outra e mostra para eles que você não está nesse joguinho terreno, você está em outra dimensão. Uau, isso é fantástico. Sem o domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Vira mais um. Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meu Deus. Você entende por que o final dos tempos vai ser ruim? Porque o coração dos homens está se perdendo. Por isso que eu comecei essa mensagem. E vou começar a mensagem que eu dei a aula experimental da escola, porque vamos começar agora o módulo 3. Qualquer um de vocês que quiser se matricular, pode vir crescer em fé. A aula é toda segunda-feira, de 8 às 10h30 da noite. Cara, aulas completamente didáticas para te ensinar teu direito a viver em vitória. E nós vamos começar agora, já amanhã, segunda-feira, é a primeira aula. Você pode trazer amigos para se matricularem. Se você trouxer um amigo para se matricular, você ganha metade da bolsa. A matrícula é 120.
a mensalidade é 120. Mas se você trouxer um amigo, você ganha metade da bolsa, só paga 60. Se você trouxer 2 conhecidos que se matriculem, você ganha a bolsa integral. E agora você pode se matricular já hoje ou amanhã, vir para cá e se matricular, já vem para a aula e já se matricula e já faz parte dela. É fantástico. É fantástico. E eu estou falando disso porque eu dei a aula inaugural segunda-feira passada sobre sacerdócio e eu vou pregar sobre isso. Semana que vem eu vou continuar falando sobre quem você é, porque muitos têm falado sobre o sangue de Cristo te purificou, mas poucos têm dito, você é um sacerdote e um rei. Você é uma sacerdotisa e uma rainha, e ninguém ensina sobre isso. E eu vou ensinar daqui de cima. Você está pegando? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vira mais um, verso 5. Vira mais um. Tendo a forma de piedade, mas negando-lhe o poder. Sabe o que é isso? A pessoa tem a forma do crente, do convertido, mas ela nega o poder dos princípios e da vida cristã. Veja que louco, cara. A pessoa tem a forma e a aparência, congrega, é crente, lê a Bíblia, é batizado. Ela tem a forma da deusdade, da vida de Deus, mas ela nega o poder que há nessa vida. Pega isso no teu coração. Isso vai mudar a nossa vida daqui para frente. Diga aleluia. Lembra de onde Deus te resgatou. Lembra daquele tempo que você buscou Ele, Ele te deu vitória. Lembra de quando você chegou aqui que não conhecia a palavra, mas você foi lá e começou a conhecer a palavra. Então você acionou Deus e saiu daquele rebuliço para uma vida estável de vitória. Começou a ter testemunhos verdadeiros. Não de suportar luta, mas de vitória sobre a luta. Diga aleluia. Volta lá naquele lugar onde você era abençoado, onde a chuva da riqueza, da bênção, da cura estava sobre tua vida. Busca Deus. Entra na batalha com Deus. Não procura as armas naturais, não. Sabe, procura a presença da aliança dEle. E aquilo que é impossível vai se tornar possível. Aquilo que parece uma derrota vai se tornar a maior vitória da tua vida e um testemunho de Deus para ser contado pelo mundo inteiro. Diga aleluia. Dê um aplauso bem forte a esse Deus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Ei, vamos ficar em pé. Vamos tomar a Santa Ceia. Pastor Alex, pastora Bruna, serve para a gente a Santa Ceia. Coloca essa unção maravilhosa sobre nós, o ministério de louvor.